você fechasse nesse momento os teus olhos, curve sua cabeça. O pastor Joel falou de duas coisas aqui. Primeiro, ele falou sobre, na hora do dízimo e oferta, né, sobre consagre tudo aquilo que tem ao Senhor. E aí logo em seguida veio a apresentação do Davi. E o que eu vou ministrar nessa noite tem tudo a ver com isso, com consagrar ao Senhor e com um homem chamado Davi. Existe uma canção antiga. Eu queria que você nesse momento feche os teus olhos, curve sua cabeça. É uma canção que diz assim, olha: quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram somente ao teu momento de glória. Quer saber, isto não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos e cheios de Deus, suas histórias tiveram os seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrotou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar se abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando se levantou, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas no céu existe um Deus que não despreza a história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrotou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar se abriu e Israel passou. É sempre assim. Erga suas mãos aos céus. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Se coloque de pé no seu lugar. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender.
mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Alcoolizado e Deus escrevendo. Todo dobrado e Deus escrevendo. Desesperado e Ele escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas existe um Deus que não despreza a tua história. Show, alababa, show, alababa. Oh, alababa. O momento pode até sumir da memória, mas no céu existe um Deus que não despreza a tua história. Aplauda Jesus, querido. Aleluia. Pode se assentar, acende as luzes pra gente. Existe um Deus, querido, que conhece a tua história, amém? Talvez você diga assim: pastor, as pessoas me criticam porque eu cheguei em algum lugar. E eles vão trocar de microfone porque esse aqui está muito alto. Amém? Pode abaixar um pouquinho. Todos estão me ouvindo? Então eu não sei, querido, qual que é a tua história. Talvez muitas pessoas digam assim: ah, mas fulano de tal, depois que prosperou, mudou. Fulano de tal, depois que começou a andar com Jesus, a vida mudou. E talvez as pessoas não conhecem tua história. Eu vou precisar da ajuda do louvor aqui. Amém? Jesus, Ele nos chama para um tempo de propósito. Diga comigo: Jesus. Diga mais forte: Jesus me chama para um tempo de propósito. O tema dessa mensagem nessa noite é necessidade versus propósito. Necessidade é tudo aquilo que te faz tomar decisões que talvez Deus não pediu que você tomasse. Necessidade é tudo aquilo que te faz mover, é tudo aquilo que te faz movimentar-se, sem com que necessariamente tenha sido Deus que o tenha mandado. Quantos estão entendendo? Mas propósito é tudo aquilo que Deus te disse que aconteceria. Propósito é o lugar onde Deus Ele te chama para estar. Propósito é o lugar que você sabe que movimentando-se você está indo para Ele. Nós falamos esse ano, no começo, sobre intencionalidade. E alguém que é intencional é alguém que se movimenta dentro de um propósito. Se você trouxe papel e caneta, anote isso. Anote assim: olha, propósito é algo de alguém intencional. Eu quero começar essa mensagem lendo o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 10. Êxodo 3, 10. Nós vamos ler até o 12. Aleluia. Se você achou, diga amém. Diga assim: todas as minhas contas serão pagas. Amém? O texto diz assim para nós: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó,
para que te tires do meu povo, o povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Esse texto está dizendo para nós um cenário. O cenário era, querido, Moisés estava sendo perseguido. Moisés estava sendo perseguido. E aí Deus levanta ele e diz assim: Moisés, agora você vai conduzir o povo do Egito para a terra prometida. Muitas vezes eu e você, nós vivemos focados em suprir necessidades imediatas, esquecendo que Deus, Ele nos chama para um propósito maior. Eu quero trazer nessa noite rapidamente 3 exemplos de 3 homens que Deus, Ele usou dentro de um cenário para manifestar um propósito dos céus para eles. E o primeiro homem é esse homem que nós lemos agora, Moisés. Moisés era um homem que Deus tinha dado um chamado a ele. Moisés era um homem que Deus tinha levantado com uma missão. Mas em determinado momento, Moisés ele comete um assassinato. Moisés ele quebra as tábuas da lei. Moisés ele espanca a rocha. Até então Moisés não havia entendido o propósito que Deus tinha chamado ele. Moisés, na sua movimentação, nós conseguimos perceber que ele era um homem movido pela sua necessidade. E alguém que se move pela necessidade, geralmente, é alguém que vive repetindo ciclos. Pastor, mas a minha vida está sempre a mesma coisa. Eu quero te fazer uma primeira pergunta nessa noite. Você está se movendo pela necessidade das suas circunstâncias, pela necessidade da sua vida, ou pelo propósito que Deus tem para você? Porque a necessidade, muitas das vezes, quando optada por nós, ela nos distanciará daquilo que Deus tem. Você quer um exemplo? Quantos aqui tem contas para pagar essa semana? Quantos aqui podiam estar trabalhando nesse momento, lá fora, fazendo alguma coisa? Isso é uma necessidade. Mas eu creio que você, assim como eu, irmão, nessa noite optou pelo propósito do Senhor, amém? Se você está aqui, você não está sendo movido pela necessidade, você está se movimentando pelo propósito que Deus tem para a tua vida, amém? Moisés era um homem que em determinado momento moveu-se pela necessidade. Quando Deus chama ele para tirar o povo do Egito, Moisés estava fugindo porque havia cometido um assassinato. Mas no meio da sua necessidade, Deus atrai Moisés para um propósito, dizendo: agora, Moisés, você tem uma missão. A missão é pegar esse povo e conduzir. A missão é pegar esse povo e tirar. Qual era a necessidade de Moisés nesse cenário? Moisés ele estava fugindo do Egito com medo de ser morto. Moisés, irmão, estava fugindo daquilo ali. Em Êxodo 2,15 diz que ele vivia como um simples pastor no deserto, longe de qualquer influência. Moisés não exercia autoridade sobre ninguém. Mas em determinado momento Deus encontra um homem que age pela necessidade no meio do deserto. Sabe por quê? Porque a necessidade ela vai te fazer rodar tanto
mas o seu lugar de destino sempre será o deserto. O lugar de destino de alguém que move pela necessidade é sempre o deserto. Pastor, mas eu já tentei tantas vezes e eu estou sempre no mesmo lugar. Deserto. Pastor, mas eu estou fazendo tanto e eu não consigo sair daqui. Deserto. Alguém que é movido pela necessidade vai ao deserto, mas é do meio do deserto que Deus ele coloca um propósito para nós. Você quer um exemplo? Jesus ele vai ao deserto, fica 40 dias e ele estava com necessidade de comida. Ele não estava com fome. Ele não estava com sede. O que o diabo diz para ele? Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus podia ter comido do pão ou não podia? Podia ter transformado uma pedra em pão ou não podia? E ele transformou? Ele transformou sim ou não? Por quê? Por causa do propósito. Mas aonde que ele estava? Qual era o cenário? Deserto. Se tu és o Filho do Cristo, tens fome, tens sede, transforma a pedra em pão. E Satanás ele é tão especialista em tentar tirar o homem do propósito, que ele não vai querer te fazer pecar, querido, no meio da caminhada. Nós estamos entrando em um lugar de amadurecimento, e eu lamento em ter que te dizer que o diabo ele não quer te fazer pecar, irmão. O pecado para o diabo é irrelevante, porque ele sabe que para o pecado não existe sangue, existe perdão. O diabo ele tem uma missão, que é tirar o cristão do propósito. Porque longe do propósito você não consegue ser quem o Senhor te chamou para ser. Quantos aqui estão entendendo? Então da próxima você dá 2 glória a Deus. Amém? Se Jesus tivesse cedido à necessidade, ele certamente teria aberto mão do propósito. Agora, nesse mesmo cenário, Satanás aparece para Jesus, um homem a qual a Bíblia diz que, quanto ao Filho do Homem, nem lugar tem para repousar a sua cabeça. Então você imagina, Jesus não tinha onde repousar. Satanás chega mais uma vez e diz assim: olha, eu já entendi que você é filho de Deus, mas eu tenho uma proposta a te fazer. Tudo que você quiser, tudo, é roupa nova, é carro novo, faculdade, iPhone 18 que não tem ainda. Jesus pode todas as coisas, né, irmão? É isso que você quer? E Satanás ele chega para Jesus, Daniel, e diz assim: se o que você precisa não existe, eu faço uma aliança contigo e posso te dar hoje. Em outras palavras, ele vai dizer assim: olha, tudo eu te darei se prostrados me. Talvez, querido, você não está se ajoelhando diante de Satanás, mas quando a necessidade chega na tua porta, você se prostra com pratos de lentilhas que ele serve para você. Quando você precisa fazer algo que não é do teu caráter fazer, quando você precisa fazer algo que Jesus não faria, e aí você diz assim: ah, mas pastor, é que eu estava necessitado. Ah, pastor, é que eu não tive escolha. Ontem aconteceu uma situação e nós estávamos em um evento e fazendo algodão doce, faltou palitos de algodão doce. E a proprietária falou assim: olha, você não quer lá buscar? Eu falei: não, eu vou buscar. Gente, ela deu R$100 para comprar 2 pacotes, 3 pacotes de palito. E eu cheguei lá, ela não falou nada. Me dá nota, não falou nada.
deu R$20. E naquele momento, eu lembrei de algo que o pastor Joel falou aqui um dia. Eu perguntei assim, eu falei, cara, quanto vale a nossa honestidade? Se fosse qualquer outra pessoa em meu lugar, se fosse alguém que talvez estivesse com filho em casa sem alimento, necessidade batendo na porta, quando alguém deposita um dinheiro na tua conta e diz assim, olha, cuida para mim disso aqui, o que você faz com o dinheiro? Você guarda? Se não, vou usar aqui, depois eu reponho. É mais ou menos isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Tudo eu posso te dar se prostrado você me adorar. Talvez Satanás tenha feito as mesmas propostas conosco, em cenários diferentes, e nós estamos cedendo. E nós estamos cedendo. Aleluia, quantos estão entendendo? Moisés, quando fugiu do Egito, ele estava preocupado com a sua sobrevivência. Mas Deus diz assim, Moisés, eu não quero que você preocupe com a necessidade. Eu te chamei para ser um libertador. Querido, o propósito de Deus, ele sempre é maior do que a tua necessidade momentânea. Quantos aqui já passaram por um deserto e dizem assim, cara, isso aqui não vai passar, isso aqui não vai ter fim? Mas Eclesiastes 3 diz assim, olha, existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E você sabe o que é tempo determinado? Que significa que o que você está vivendo tem tempo de começo, tem tempo de meio, mas o Senhor manda eu te dizer nessa noite que também tem tempo de fim. Esse deserto que você está passando é para o propósito que Deus tem para a tua vida. E Moisés compreendeu isso. Compreendeu quando começou a vestir as vestes de um homem que era libertador de um povo, não um homem perseguido porque tinha cometido um assassinato. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o teu passado, mas talvez você chegou aqui nessa noite dizendo, pastor, eu sou desse jeito pelo que a vida fez comigo. E o Senhor está dizendo assim, querido, não é pela necessidade, é pelo propósito. Não é pela necessidade. Diga comigo mais forte nessa noite, diga assim, nunca. Diga mais forte, nunca será pela necessidade. Nunca se mova, querido, pela necessidade. O segundo exemplo que eu quero dar aqui, desse homem, é o nome desse varão que foi apresentado aqui hoje, Davi. Quantos aqui conhecem a história de Davi? O texto pra gente, 1 Samuel, não precisa abrir, vai relatar uma história que Davi estava no campo pastoreando as suas. Davi era o irmão mais novo, consequentemente era o irmão menor. A Bíblia diz que Deus levanta Jessé como pai. E Samuel, dentro de um cenário onde precisava se levantar um homem que fosse enfrentar o Golias. A Bíblia diz que aquele pai apresenta todos os seus filhos mais fortes, né? Aqui nós temos o Cauê, forte, bonito. Nós temos o Marcelo aqui, olha, esse vai ganhar de Golias. Nós temos o André. Golias vai olhar para ele e vai sair correndo, nem que seja de medo, André. Nós temos o Fernando com 2,15 metros de altura. Nós temos o Duarte, que é lá do Amazonas, né, Duarte? Joga uma puxa peixeira aqui, ó. Tá lá de Jaspion, virado no Jiraya. Mas a Bíblia diz para nós que Samuel disse a Jessé: Samuel, esses aqui são, Jessé, todos são os teus filhos?
está faltando nenhum aqui? Faltava um que estava lá no campo, irmão, cuidando das ovelhas. Improvável. Aquele que era pequeno, aquele que era um simples pastorzinho de ovelhas. A necessidade aqui é que Davi, ele era um homem simples. Era um homem que não tinha reconhecimento da sua casa, da sua família. Era um homem que o seu trabalho era longe de holofotes, longe dos olhares. Davi era um homem que talvez socialmente não fosse um homem que bem quisto por todos. Quisto que diz? O pastor Joel falou essa frase, falava assim: eu gostei, quisto, achei chique. Falei, vou aderir no meu vocabulário. E Davi era esse homem, irmão, pequeno, aos olhos dos demais, incapaz. Mas a Bíblia diz que Davi, ele recebeu um chamado de Deus. E Deus, ele instrui Davi através da vida de Samuel para ser ungido como rei de Israel. E Davi, ele era um homem que ele era ignorado pelos seus irmãos. Eu imagino que em algum momento a necessidade de Davi foi: Senhor, me ajuda pelo menos a que eles me respeitem, que eles saibam quem eu sou. A Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Davi e para o seu propósito. Não é à toa que depois no Novo Testamento Davi, ele é referido como um homem segundo. Um homem segundo. O que o Senhor está te dizendo é: não importa qual é o teu tamanho, não importa qual é a tua função, não importa qual é a tua estatura, não importa qual é a tua condição social, não importa o que você fez ontem, não importa qual é o teu passado, não importa qual é a tua origem, não importa o lugar da onde você veio, não importa o que disseram a teu respeito, não importa o que estão dizendo. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, um dos homens que cobrava as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga imposto? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Pedro, que parece? De quem cobram os reis da terra os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha o cenário aqui. Os cobradores de impostos chegam aonde Jesus estava e diz assim: olha, nós viemos receber o imposto que nos é devido. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, o que te parece? É justo? De quem que eles cobram o imposto? Dos estranhos, que somos nós, ou dos seus próprios filhos? Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui cobra aluguel do filho em casa? Agora, quem aqui é pai e mãe e tem mais que uma casa que está alugada? Ou no seu terreno tem mais de uma casa que está alugada? Você cobra imposto do estranho que você alugou ou do teu filho? Do estranho? É isso que Jesus estava explicando a Pedro. Próximo. Disse-lhes Pedro: dos alheios. Então Jesus disse: logo, os filhos estão livres. Mas para que nós não os escandalizemos, Pedro, vai ao mar, lança o anzol e tira da boca do primeiro peixe que subir as moedas e paga o imposto por mim e por ti. A versão está diferente, mas é isso que o texto está dizendo. Agora, irmão, vamos voltar um pouquinho aqui. Quando Jesus encontra Pedro, qual que era a função de Pedro? Qual? Pedro era um pescador. Pedro pescava, um pescador bem sucedido. E aí Jesus escolhe ele para ser discípulo. Só que, queridos, Pedro nunca tinha tido a experiência de pegar um peixe com dinheiro na boca. De repente,
Ele larga a sua vida de pesca e ele vai andar com um homem que se dizia o rei dos judeus, o libertador de Israel, aquele que veio para libertar, mas veio montado no jumento, que não tinha dinheiro, que não tinha onde repousar sua cabeça, que não sabia o que ia comer daqui meia hora. E ele convida esse homem, Jesus, convida Pedro a largar a sua profissão, a largar o seu talento, né? a sua vocação profissional, para ir andar com ele. Eu, se fosse Pedro, eu ia dizer assim: cara, você é louco. Nunca. Mas Pedro, ele disse sim para aquilo que Jesus tinha. Só que agora Pedro já está no ministério com Jesus. O ministério estava acontecendo, irmão. Mateus 17. Pedro já tinha visto que talvez aquele homem que se dizia o Cristo não ia ficar rico, não ia ter uma cadeira de ouro, não ia ter um palácio. Já tinha caído a ficha de Pedro, irmão. E agora Jesus manda ele pescar um peixe. Ou seja, Jesus manda ele voltar àquilo que ele fazia. Só que agora tinha uma diferença aqui, Elisiane. Agora o peixe tinha moeda na boca. Eu quero te fazer uma pergunta: se você fosse Pedro nesse cenário, você tinha ficado pescando os peixes lá e tirando moeda da boca do peixe e enriquecendo? Ou você tinha voltado para levar essas moedas para Jesus e continuar naquela vida que Jesus levava? E aí? Pedro se depara, queridos, diante de duas escolhas, pastor Joel. Eu posso ficar aqui e enriquecer. E ele enriqueceria, com certeza. Ou eu posso pegar o suficiente que ele mandou e voltar para lá, repousar aonde ele está repousando, comer do que ele está comendo, deitar aonde ele está deitando e ser perseguido com ele. Esse era o cenário que Jesus colocou Pedro. E eu imagino que foi proposital. Se fosse você nesse cenário, querido. Agora, deixe-me te perguntar algo. Quando você negocia aquilo que é do Senhor por coisas suas, que vão beneficiar somente você, você não acha que você está pescando peixe com as moedas na boca e ficando lá? Você não acha que você está... Talvez alguns já digam assim: pastor, eu já não estou nem mais no nível do anzol, eu já estou com a rede já. já estou jogando, já estou pescando de rede já. Porque já faz tempo, pastor, que eu abandonei o propósito. Já faz tempo, pastor, que eu estou na necessidade. A necessidade está, sabe, acabando comigo. Porque, querido, é isso que a necessidade faz com você. Sempre mais. Sempre exigindo mais de você. E você já está fraco, você já está sem força, você já está sem esperança, e todo dia a mesma necessidade, e você não encontra resposta para o que você está vivendo. Nessa noite o Senhor, Ele me trouxe aqui para dizer: é tempo de voltar ao propósito. É tempo de restaurar a aliança que foi ministrada aqui na semana passada. A aliança da mesa com o Senhor, a aliança do propósito com aquilo que Deus tem para você. Querido, eu não estou dizendo que você vai ter que largar a tua vida para fazer o que Jesus quer, que você tem que largar o teu trabalho. Não, eu estou dizendo que o Senhor, Ele quer te usar como uma ferramenta onde você estiver, para que você cumpra o propósito que Ele tem para a tua vida. Não permita mais, querido, que o seu eu te distancie do propósito que Deus tem para você. Porque do contrário disso, as necessidades todos os dias baterão na sua porta.
E o fim de uma necessidade é o deserto, e o fim do deserto é a morte. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o seu fim foi a morte. Jonas se moveu pela sua necessidade, foi engolido por um peixe. Davi se moveu pela sua necessidade, adulterou e assassinou. Sansão se moveu pela sua necessidade, adulterou com uma mulher que nem era da mesma tribo que ele, abrindo mão daquilo que Deus tinha para a vida dele. E você, de que forma você tem aberto mão do propósito que Deus tem para a tua vida? Qual é a necessidade que está fazendo mover você para longe daquilo que Deus tem? Mas a Bíblia diz que Pedro, ele volta ao Senhor com aquelas moedas e coloca diante dele dizendo: Senhor, está aqui. E quando Pedro traz aquelas moedas de volta, ele diz assim: Jesus, eu estou colocando diante de ti não só essas moedas, eu estou colocando o meu coração e a aliança que eu tenho contigo. Jesus sabia, Vânia, que Pedro podia não voltar. Jesus sabia disso. Mas quando Pedro volta, ele estava dizendo assim: Senhor, o meu coração, a minha vida, o meu talento, eles são do Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro vai morrer, é colocado diante dele uma escolha. A escolha é assim: Pedro, se você negar mais uma vez, nós te damos a remissão de vida, você pode viver. Mas do contrário, Pedro, você vai ser crucificado igual o teu Cristo. A Bíblia nos diz que a resposta de Pedro é assim: olha, se vocês forem me crucificar, afirmo a vocês que eu não sou digno de morrer igual ele. Mas se me crucificarem, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque o propósito que Jesus tem comigo é maior do que a necessidade de estar vivo. Porque o propósito, querido, que o Senhor tem com você é maior do que a sua necessidade de sobrevivência. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque para mim a morte é lucro e o viver é Cristo. Porque para mim a morte é um privilégio para viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Querido, quantas vezes nós estamos se movimentando pela necessidade e abrindo mão do propósito que Deus tem para nós. E em todo tempo o céu está pronto para nos abençoar. Em todo tempo o céu está pronto para dizer assim: filho, todas as coisas que você precisa para viver já existem. Mas a tua ânsia de viver e movimentar pela necessidade te afastam de viver a plenitude do que eu tenho para você. Talvez a tua ânsia de viver as coisas rápido demais, de querer dar passos maior do que a sua perna pode alcançar, de querer viver o teu amanhã enquanto o teu hoje é um presente que Deus está confiando a você, e você está planejando e planejando e planejando, e a necessidade bate na tua porta, e aí você planejou tanto que você não está preparado para o agora. E o agora ele te rouba do propósito e te coloca diante de uma necessidade. Tantos sonhos, querido, que Deus sonhou para você, e você não está vivendo agora porque você está tendo que priorizar outras coisas.
Quantas portas que Deus, Ele já abriu para você, e você não está vivendo, porque você está priorizando a necessidade que está aqui. A tua visão, ela não está ampla, ela está focada em algo, em uma circunstância, em um momento, e você não consegue perceber que existe um emaranhado de coisas que o céu tem preparado para você. Quantos aqui estão entendendo? Eu quero encerrar te dando 3 lições, queridos, para que você leve para a sua vida. A primeira lição é: a nossa necessidade não define o nosso destino. Deus, Ele sempre tem algo maior para você. Não permita que o teu momento, que a tua necessidade defina o lugar que você vai chegar. A segunda coisa é: o propósito de Deus, ele se encontra onde você está. Não queira perder a sua vida, gastar a sua vida tentando encontrar o que Deus tem para você, porque o que Ele tem para você está exatamente no ambiente que você está. Pastor, mas Deus não fala mais comigo. Pastor, mas Deus não está falando algo novo para mim. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é a última coisa que Deus te falou? Porque se você não está andando debaixo da última coisa que Ele te disse, Ele não vai te falar mais nada novo. Eu lembro que no final do ano passado, quem é mais perto de mim sabe que eu terminei o ano indignado, irmãos. Eu terminei o ano numa crise assim, que geralmente essa crise eu tenho na semana do meu aniversário. Esse ano eu não tive a crise do aniversário, e louvado seja o Senhor, porque a crise do aniversário é muito difícil. Primeiro porque ela era espiritual, porque eu fui ordenado no dia do meu aniversário, e sempre que chegava perto dessa data, semanas antes, eu já começava a ficar incomodado, atribulado, o negócio desandava, irmão. Mas no final do ano passado eu falei para Deus assim, falei: Senhor, esse ano eu não vou permitir que ele seja como os anos anteriores. Eu não vou permitir que esse ano seja roubado como os anos anteriores. E é algo tão interessante que, ainda que você tenha posicionado-se a viver algo novo, mas mesmo que você não esteja vivendo a plenitude do que você sonhou, logo que você começa a mudar, você diz assim: meu Deus, por que eu não comecei a fazer isso antes? Meu Deus, cara, estava tão acessível, estava, sabe, tão fácil de tocar. E o Senhor me trouxe uma resposta agora, irmão, desceu do céu. Que a necessidade, ela nos coloca escamas nos olhos. Você nunca olhou para trás e disse assim: cara, como que eu fui capaz de fazer isso, cara? Quantos aqui já tiveram essa sensação de vergonha? Meu Deus, Senhor, eu não acredito que eu fiz isso. Essa semana eu lembrava de algumas coisas de 3 anos atrás, 2 anos atrás, e eu dizia assim: meu Deus. E aí os arquivos dos stories do Instagram servem para nos humilhar, né, irmão? Aí você começa a dar uma olhadinha assim, você fala: meu Jesus Cristo, que humilhação. Quanta coisa que a necessidade, querido, nos faz submeter. Quantas coisas que a necessidade te faz se prostrar. E a terceira lição que eu quero trazer para você nessa noite é que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Você não entendeu? Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que são escolhidos. Eu quero te dizer nessa noite que você é escolhido do Senhor, que você vai viver tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida, em nome de Jesus. Quantos aqui recebem essa palavra? Moisés e Davi sentiam-se pequenos,
A Bíblia vai dizer para nós que Moisés era gago. Ele não falava direito. A Bíblia vai dizer que Davi era pequeno. A Bíblia vai dizer que Jeremias era muito novo, pastor Joel. A Bíblia vai dizer que um homem pobre como Jesus, vindo de Nazaré, jamais podia ser rei de Israel. A Bíblia vai dizer que um homem como Abraão jamais poderia ser pai de multidões. A Bíblia vai dizer que uma mulher como Ana jamais podia ser mãe. O que eles têm a dizer a teu respeito? Ou melhor, ainda que tenham algo a dizer ao teu respeito, para Deus não interessa. Porque nada do que disserem anula a palavra do Senhor. E a grande verdade é que a última palavra, ela vem. Olha para essa pessoa que está do lado e diga assim: irmão, a última palavra para tuas finanças, a última palavra para o teu casamento, a última palavra para a tua vida, a última palavra para o teu deserto, ela não sai da boca de homens, mas ela sai da boca de um Deus que é poderoso, que é grandioso. Aplauda o nome desse Deus, aleluia. Eu encerro dizendo Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Querido, a partir de hoje o Senhor está dizendo: o tempo de viver suprindo as suas necessidades acabou. É chegado um novo tempo para a tua vida. Eu quero que você coloque-se de pé nesse momento.